Agora eu vou falar a respeito do software. Mas antes de mostrar o software, eu vou mostrar como abrir o software. E existem duas maneiras para fazer isso. Essa daqui são todos os arquivos que estão lá no GitHub. Então a maneira mais fácil que tem é só você abrir esse software executável. Tem que estar no Windows, só funciona no Windows. E você pega e executa esse software aqui, é o calorímetro. Só que tem um problema, porque o antivírus, como ele mexe com a saída serial e coisa do tipo, o antivírus costuma acusar e atrapalhar um pouquinho. Às vezes ele fala, estamos passando um antivírus antes e ele libera. Às vezes ele pega e joga para a lixeira o seu software. Então tem que, se for fazer nesse caso, tem que ou aguardar o calorímetro ou o antivírus liberar o software ou recuperar ele lá da lixeira da quarentena. Então essa é a primeira maneira, que é a mais simples. Então é só executar o algoritmo, ou só executar clicar no software e ele já abre. A outra maneira é abrir o software em Python, que o software foi todo escrito em Python. Então você abre os arquivos em Python. Eu estou com eles abertos aqui no Sublime, mas pode abrir no IDE do Python e funcionaria normal. Só que você tem que instalar 3 bibliotecas do Python, que é o PySimpleGuy, o PySerial e o NumPy. E para instalar as bibliotecas é simples. É só abrir o terminal. Deixa eu abrir o terminal aqui. cmd. E daí você vai escrever o pip install, por exemplo, NumPy. Só que ele vai falar provavelmente que eu já tenho instalado, então... Mas se não tiver instalado, essa é a maneira que dá para fazer a instalação. Ele já falou que já está instalado. Então você vai fazer essa mesma coisa. Pip install o NumPy, o PySimpleGuy e o PySerial. Depois das bibliotecas instaladas, é só executar o script aqui do Python, que você abre o software. E agora eu vou falar um pouco das funcionalidades do software. Eu vou abrir a versão dele pelo executável. Bem, ele abriu aqui. Aí, primeiramente, eu preciso conectar o calorímetro no computador. Então, eu conecto o cabo no calorímetro, conecto na porta do computador, na porta USB. E vou clicar aqui em buscar porta. E vai aparecer aqui a porta que ele está conectado. Então, aqui é a porta com 3. E eu vou clicar em conectar. Aí eu conectei no calorímetro. Ele já vai aparecer a temperatura atual. A temperatura atual é a temperatura na parte do teste do calorímetro. Ele também mostra a temperatura ambiente, a tensão, que no meu caso a fonte está desligada. Eu vou ligar a fonte só para visualizar aqui. Tá, 6.653 volts, essa é a tensão da fonte. Mas como ela tem uma fonte variável embutida, você pode variar esse valor de 3 até 12 volts. Aqui é a corrente, quando o calorímetro está ligado, vai mostrar a corrente que está acontecendo. O tempo de conversão, esse tempo aqui é aquele valor das 125 medidas do sensor, que dá mais ou menos 2 segundos. Aqui é a saída, que está atualmente no calorímetro. E aqui é uma variável de leitura, que mostra... É só para você saber se não foi perdido nenhuma variável no processo. É o dado que foi enviado pelo calorímetro e o dado que foi lido pelo software. Então, se esses valores estiverem iguais, é porque nada se perdeu ao longo do tempo. Aqui vai mostrar a potência e aqui vai mostrar a potência média. Aí, o primeiro campo que tem aqui é a saída manual. A saída manual você vai colocar um valor entre 0 e 1.
que é a porcentagem que você quer de saída. Por exemplo, eu vou colocar 0.1, vou clicar em definir, ele vai aparecer aqui para mim o 0.1, e depois eu vou clicar em ligar manual. E o calorímetro vai começar a jogar zero, aqui no caso seria 10% da potência total, ele está colocando na saída. E eu posso colocar, e depois se eu quero desligar o manual, eu vou colocar em desligar manual. Aí eu posso colocar qualquer valor entre 0 e 1. Esse campo é interessante para fazer aquele bump test. Você coloca um valor, por exemplo 0,5, deixa estabilizar a temperatura e depois você coloca um valor um pouco maior, 0,55, e você tem, salvando esses dados, é claro, e você tem os dados para fazer o bump test. Vou desligar aqui. O outro campo que tem é o valor do PID, que é aquele valor da configuração do algoritmo do proporcional, integrativo e derivativo. Esse é o valor que está atualmente salvo no calorímetro. Mas sempre que você vai colocar um teste, você vai ter que colocar o valor específico para o teste atual. E se você não souber o valor atual e precisar calibrar, é só abrir a aba de calibração. Vou dar uma pausa aqui, vou abrir a aba de calibração, onde você vai colocar o valor que você quer que calibre, por exemplo, 300 graus. Eu vou clicar só em calibrar. Daí ele já vai ligar. Vou abrir a aba anterior só para ver se já está funcionando. Ó. Ele já tá ligado aqui. Então ele vai carregar esses valores. Vou colocar uma temperatura mais baixa aqui só para ser mais rápido. Vou desligar ele e ligar de novo para ficar em 200 graus. Então ele vai calibrar o calorímetro. Eu vou dar uma pausa aqui, só para ver os valores que vão aparecer. Já temos passou algum tempo, já temos alguns resultados da calibração. Então a gente pode ver aqui os últimos parâmetros, que é o PID de vários períodos de teste, né? Cada vez que ele termina um período de aquecer até ele está em potência máxima até atingir a temperatura que foi setada, depois ele desliga e espera o período se encerrar e liga de novo. Então cada período é um valor desse. Então eu vou selecionar aqui, eu vou desligar a minha calibração. Então eu vou pegar o valor que mais se repete do I e do D, que no caso aqui é o 140, mas se repete não, o maior valor deles. Então eu vou pegar 140 como o I, o 35 como o D, e depois eu vou pegar um valor médio aproximado desses todos aqui. No caso eu vou pegar 5.4, porque o 5.4 é um valor bem parecido com a maioria de todos. Então eu anoto esses valores e depois eu vou na aba aqui do PID e vou colocar esses valores aqui. Então 5.4, aí sempre usando o ponto, não pode usar vírgula aqui porque está no sistema americano. Então 140 e 35. E eu clico em configurar e ele vai mandar para o meu Arduino os valores novos do PID, para o Arduino usar esses valores quando ele for realizar os cálculos. Então, a temperatura do ensaio é a temperatura que eu quero que ele fique setado, que eu tinha colocado 200 graus ali, vou colocar 200 graus aqui também. E depois eu vou clicar em aquecer. Quando eu clico em aquecer, ele vai esquentar o calorímetro e vai manter constante em 200 graus. Eu vou aguardar um pouquinho agora ele chegar em 200 graus. A temperatura atingiu já os 200 graus. Eu já aguardei um pouquinho para ela ficar estável. Então eu vou começar
a capturar os dados. Eu vou colocar o nome do arquivo. Os dados eles são capturados na mesma pasta onde está o software. Por exemplo, aqui, numa pasta, aqui é onde eu executei esse é o executável. Nessa mesma pasta, o próprio software vai criar uma pasta chamada resultados. Se ela não existir, vou até deletar essa pasta aqui para ele criar. Mas se tiver a pasta, ele vai jogar dentro dessa pasta. Então, ele vai criar uma pasta com o nome do arquivo. Vou colocar aqui ensaio 1, por exemplo. E vou iniciar a captura de dados. E aí ele criou a pasta resultados, ó, e dentro da pasta resultados ele está capturando os dados para esse ensaio 1. E daí eu aguardo mais algum tempo, alguns minutos, uns 5 minutos assim, um pouco mais, 10 minutos. Para eu capturar os dados, eu vou capturar os dados dele sem amostra nenhuma. Depois eu coloco a minha amostra, aguardo ele retornar para a temperatura setada e depois eu aguardo mais um tempo capturando os dados e no fim eu termino a captura de dados, parar a captura de dados. E daí eu terminei o meu teste, meu ensaio. Depois eu vou usar, por exemplo, o Excel para trabalhar nos resultados. Aqui, por exemplo, o ensaio, ele vai salvar nessa variável uma coluna do tempo, uma coluna da temperatura, uma coluna da potência atual do calorímetro e uma coluna da saída. Essa coluna da saída é bom para usar no teste lá do bump test, para calcular do Ziegler-Nielsen. E depois ele salva também o parâmetro atual, o P, o I e o D, salva a tensão que foi feito o teste e salva a temperatura ambiente. E esse é o ensaio. Vou desconectar e vou fechar o software. Então, o procedimento do teste é conectar o USB aqui, conectar no software, conectar a fonte na tomada e ligar ela aqui, e esperar o calorímetro aquecer e começar a capturar os dados. Aí depois abre a tampinha dele, coloca a amostra aqui dentro, ela é jogada aqui dentro. Aí espera ele aquecer até finalizar o teste. Aí depois termina a captura de dados. E depois você tira a amostra do calorímetro, que é só erguer aqui, aí a amostra vai cair e você retira ela.